E a você, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Hoje é quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2019. Boa tarde, Zezé de Lima. Boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores. Simbora. E boa tarde, Rose Guglielminetti. Boa tarde, pessoal. Ô, Rose, a Rose trouxe no blog dela uma informação referente à Câmara de Campinas. Nós teremos aumento dos gastos na Câmara se for aprovado aí um projeto da mesa diretora. Esse aumento vai ser de R$ 918,5 mil. Então, da onde vai vir esse aumento? Vai ser no salário dos servidores, dos técnicos da Câmara, e por isso, então, que pode ter esse aumento significativo, né, Rose? Quase R$ 1 milhão para compensar esse aumento salarial desses servidores. Pois né? Esse dinheiro vai ser pago para 69 servidores efetivos da Câmara, que alegaram que o salário está baixo. Eles ganham entre hoje R$ 4.500 a R$ 5.100 por mês. E a alegação da Câmara para poder dar esse aumento real para esses 69 servidores da Câmara é de que hoje, entre o técnico que tem ensino médio e quem tem ensino superior, há uma diferença de 119%. E a Câmara, então, quer reduzir essa diferença. Então, a média vai dar aí para uns 600, 700, 800 reais por mês para cada servidor de aumento a partir no ano que vem. Esse aumento vai valer para o ano que vem. Aí daqui 5 anos a Câmara faz de novo um reajuste real para esses servidores, até chegar com a diferença de zerar os servidores. A Câmara diz que dos 69 técnicos, 64 deles tem ensino, 60 na verdade, tem ensino superior, e outros 4 estão se formando no ensino superior. Outro argumento da Câmara para poder dar esse aumento é de que há uma evasão desses técnicos, porque os salários em outros órgãos são mais atrativos. Então, eles prestam concurso, vão embora. Em 5 anos, a Câmara perdeu 14 funcionários. E, portanto, numa negociação com o sindicato da categoria, a Câmara, então, vai dar esse aumentinho para os técnicos, que vai custar para os cofres públicos quase R$ 1 milhão no ano que vem. Lembrando que a Câmara, num ano em que a Câmara devolveu os tickets para os comissionados, que são os assessores da Câmara. Lembrando que esses tickets foram retirados dos assessores em 2003, porque os vereadores, ao invés de entregarem os tickets para os assessores, ficavam com os tickets e faziam campanha, davam cesta básica, compravam pessoas com esses tickets. Só que quando a Câmara retirou, ao invés de entregar em espécie para o servidor, ela incorporou no salário em 2003. Mas ela decidiu dar mais esse benefício, apesar desse valor já estar incorporado no salário. Então, a partir de setembro deste ano, os 220 assessores da Câmara de Vereadores passaram a ter o direito de 2 cartões, um de vale alimentação, um de vale refeição, que dá para eles, Zezé, um valorzinho de R$ 1.400, no mesmo ano em que a Câmara aprovou a redução da jornada de trabalho sem reduzir os salários. Então, é uma festa com o dinheiro público, né? Foi, né? O Zezé, foi um ano marcado, então, por esse pacote de bondades aí, né? Esses vários benefícios aos servidores da Câmara, e vai na contramão, né? Porque a gente teve eleições no ano passado e o discurso de quase todo candidato era enxugar a máquina, cortar gastos, e aí a Câmara de Campinas acaba indo na contramão e aumentando os gastos com os servidores. A gente teria até de fazer as contas aí para ver o tamanho, né, desses presentes aí em reais dados pelos servidores da Câmara de Campinas, que não se cansam de pedir, né? É uma coisa, se você vai falar certamente com os representantes, eles ainda querem mais, ainda não estão satisfeitos, quer dizer, não tem fim. Não tem fim. E é o dinheiro que banca o salário e todas essas benesses dessas figuras, né, que são admitidas sabendo exatamente quais são as regras e depois chegam lá e conseguem um gestor que é muito legal, muito benevolente com o dinheiro que é do dinheiro público, né? Assim, os caras chegam sabendo quais são as regras.
O cara presta um concurso para 8 horas, chega lá, ele quer que reduz para 6 horas. Ele consegue. Ele chega sabendo que o salário, em todo lugar, o salário de técnico, ele é menor do que o salário de quem tem uma universidade. E se ele quer galgar isso daí, que preste novamente concurso. Mas aqui na Câmara de Campinas sempre foi essa, sabe, essa esbórnia, cara. Que a gente chegou a ter mulher do cafezinho ganhando 12 mil reais. E isso continua. Continua porque a sensação é de que os gestores, que os vereadores escolhem para a Câmara Municipal são essas figuras que acreditam que o dinheiro público não é de ninguém. Hoje eu dizia, né? Certamente, um cara que reivindica tudo isso, um sindicato que faz uma gestão e consegue tudo isso de um gestor complacente, como é o Marcos Bernardelli, ele deve ter algum parente que está numa fila esperando um exame da saúde e ele, esse servidor, não tem a coragem, por favor, de reclamar, porque o dinheiro que está indo para ele está saindo desse bolo que também financia a saúde, a educação, a infraestrutura, o transporte, tudo que é de uso comum do cidadão. E não é só a Câmara de Campinas que vem aí com bondades para os servidores. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vai dar um bônus de R$ 3.100 para cada funcionário. É um bônus de Natal. Com isso, os gastos vão aumentar em 10 milhões de reais. 10 milhões de reais com esse bônus de 3.100 para cada funcionário. Se a gente pensar hoje no Brasil, né, quem ganha mais de 3.100, né, pelo menos 3.100 para mais, é uma parcela muito pequena. E esses 3.100 vão entrar como bônus. É um bônus natalino, Zezé. Qual é a justificativa para esse bônus? Não paga imposto, né? É bom se colocar, porque isso daí tem uma regra aí que vai livrinho para a conta deles. A justificativa é que eles não tiveram reajuste de 2017 para 2018 e que a Assembleia quer compensar isso daí. E também que o bônus ser gordo, assim... Esse bônus, segundo o pessoal lá da Assembleia Legislativa, sempre existiu, mas agora ele está sendo bem gordo para compensar, então, essa perda, esse aumento, esse reajuste que não rolou. Enfim, gente, ou a gente se posiciona, sabe, se coloca assim que chega, ou esses caras não têm limite para eles. O dinheiro público vai continuar sendo tratado como se fosse deles. E os padrões, né, éticos e morais desse pessoal que gerencia esse dinheiro e que define, eles são muito duvidosos, é muito cansativo tudo isso. Ô Rose, você vê alguma chance de ter uma mobilização popular, principalmente pensando aqui na questão de Campinas, né? Que esse projeto ainda vai passar por votação, mas você acredita que pode ter alguma movimentação, uma mobilização popular, o pessoal indo à Câmara, o pessoal indo... Na LESP já passou, né? Não tem o que fazer mais, Zezé. A LESP é uma decisão da mesa. É uma decisão da mesa, não tem o que fazer. Mas o da Câmara aqui de Campinas ainda vai passar por votação. Será que ainda dá para reverter com a pressão popular? Ou você acha que o pessoal não é algo que mobiliza, né, uma decisão dessas? Olha, os projetos da Câmara serão votados no ano que vem. Estão tramitando nas comissões internas da Câmara, né? Mas respondendo a tua pergunta, não acho que vai ter uma mobilização. Quando da volta do TICS, da redução da jornada, nós fizemos muitas matérias, comentamos aqui no programa, nos programas de rádio, e no dia da votação do projeto, se tivesse lá, às vezes, uns 10 gatos pingados fazendo protesto contra esses projetos que geraram para a Câmara, só nesse ano, um gasto de mais de 4 milhões por ano, isso todo ano, né? Que é diferente desse outro que está tramitando agora. Não tinha ninguém, ou seja, o povo não está se mobilizando, não está protestando, protesta nas redes,
Agora, talvez, né, Zezé, quem sabe, esse povo pode protestar nas urnas, né? Mas o que a gente vê é que, historicamente, a volta, né, a recondução de vereadores na Câmara de Campinas é uma média histórica de 60%, ou seja, volta muito mais os vereadores conhecidos do que novos vereadores. A renovação fica só por volta de 40%. E Belaroba, né, Rose? Seja, quando muda, vem tudo da mesma espécie, ou pior. Ou pior, né? Porque nós tivemos nessa Câmara, por exemplo, a votação histórica de um aumento de IPTU, que chegou a quase 60%. Só não vai chegar a 60% porque nesse mês, na verdade, o prefeito recuou em novembro. O prefeito recuou, mandou um projeto para a Câmara, suspendendo o aumento de 10% que estava previsto para o ano que vem, mas arrancou o couro do campineiro, né? E também, aí a gente pode até dizer, não tinha ninguém reclamando naquele dia, porque foi uma votação assim, o prefeito mandou o projeto do IPTU num dia e no dia seguinte estava votando, mas eu acho que mesmo se tivesse dado tempo, não teria mobilizado. Agora você veja, né? Nós tivemos os protestos espontâneos, Zé, por parte da população quanto da corrupção, mas o brasileiro parece que ele não está mais querendo protestar e protestar pelos direitos dele. E de manhã, Zezé falou assim, eu tenho medo disso convulsionar, que isso que está guardado dentro, essa indignação, de repente se convulsione e aconteça o que está acontecendo nos outros países. É isso, né? Principalmente no Chile, né, Zezé? Onde ali a gente teve protestos mais violentos, né? Na Bolívia, a gente vê a França vivendo também um momento bastante delicado, não sei como é que estão as coisas lá, mas foram 3 dias, pelo menos, de quebra-quebra absurdo, né? E eu acho que é a soma de tudo, sabe? Eu gostaria que não fosse assim, eu gostaria de ter autoridades mais responsáveis, mas não rola, cara, não rola. Quem elege um Bernardelli é a OAB, são os advogados, sabe? Então, é a parte mais esclarecida da população. E lembrando, gente, que nesse ano tem um outro projeto na Câmara da Prefeitura de Campinas, que está criando a Procuradoria Geral da cidade, e isso vai trazer um custo a mais de 5 milhões por ano. Por quê? Porque está criando novos cargos, está aumentando o valor da gratificação, do bônus que os procuradores recebem, também com a mesma justificativa, Zezé, que o salário é baixo e que os procuradores podem procurar outro lugar para poder trabalhar. E não são salários baixos. A média hoje um procurador, ele entra na prefeitura ganhando 7 mil, mas com a sucumbência, que são os honorários e mais o bônus, ele ganha, Zezé, hoje 15 mil de início de carreira. Sabe, tá parecendo, tô me lembrando daquela história da mulher do perrengue lá, do filho do Bolsonaro. Sabe, é uma coisa, cara, não tem limite para esse povo, simplesmente não tem limite. Eles não enxergam a realidade do Brasil e eles não enxergam a necessidade que nós temos enquanto população de serviços públicos, um monte de gente desempregada, um salário médio de R$ 2.200. Quer dizer, as pessoas precisam de saúde pública, elas precisam de transporte, elas precisam de educação e não rola, porque está tudo no bolso da casta funcionalismo. Né? Mas essa casta não se forma sozinha, obviamente, porque ela poderia pedir o que ela quisesse, mas a gente teria que ter gestores responsáveis, que não são. Então... Pois é, e pensando, né, a justificativa da Câmara e também da Prefeitura para a criação da Procuradoria é perder, né, os cérebros, as pessoas que são boas, que trabalham de forma competente, né, e perder para o mercado, perder para a iniciativa privada, como se a gente estivesse no momento da economia, né, a economia estivesse voando, todo mundo estivesse recebendo milhões de propostas de emprego. Sei lá, né? Tem que... É real, é tudo uma desculpa. Na verdade, gente, o que eu acho é o seguinte, é que há um distanciamento, Zezé,
entre os políticos e entre a população. Os políticos, eles não respeitam o que a população quer. Então, eles vivem num mundo nababesco, de uma elite pública, com dinheiro público, gastando o nosso dinheiro com salários, ao invés de gastar com saúde, com educação, porque na mesma cidade em que tem aumento de salário, onde você cria despesa, você tem problemas na prestação de serviço de saúde, de educação, e tá tudo bem para eles. Então, eu não sei se eles vivem num mundo que é um mundo, Zezé, que não é o nosso. O dinheiro dá em árvore, porque chega para eles sem nenhum sacrifício, entendeu? Sem nenhum sacrifício. Então, para eles, o dinheiro dá em árvore, mas eles têm que saber que o dinheiro não dá em árvore. O dinheiro que chega aos cofres públicos é um dinheiro suado, que nós, população de Campinas, população do Estado, população do Brasil, suamos muito para ganhar e entregamos a nossa parte para serviços para todos e não para ir para bolso de uma parte que forma os 10% mais rico da população. Não tem lógica. O Banco Mundial mostra estudos falando sobre essa questão desses 10% mais ricos sendo carreira de servidores, né? Tudo isso é mostrado. E a gente fala que a sensação que as pessoas, que os funcionários têm é que eles estão sendo perseguidos. Não é isso. Mas não dá. Não dá para você ter um funcionário público ganhando 50% a mais do que ganha um cara na iniciativa privada na mesma função e com os benefícios que o cara tem. Não dá para a gente tirar R$500 por ano do nosso bolso para bancar a aposentadoria integral para funcionário público. Não dá, e é isso que acontece aqui em Campinas.